Gestores e empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bússola do Gestor. Este programa, este projeto que tem levado conhecimento aí a muitos empreendedores e a muitos gestores. Aqui é sempre uma viagem do conhecimento. É como se fosse uma viagem de trem e cada episódio é uma estação, onde você conhece um ambiente novo, onde você conhece pessoas. Aqui você conhece processos, conhece indicadores, aqui você conhece como fazer uma gestão mais eficiente e eficaz. Porque aqui você aprende com pessoas que fazem e fizeram as coisas acontecerem. E hoje, para abrilhantar este episódio, estamos aqui com Richelle Bezerra, inclusive já adiantando, os papéis estão invertidos, porque Richelle tem um programa aí muito legal, um projeto que é o Ideia Positiva, já vou aqui dando aqui um spoiler do que ele faz, é bem parecido, ele também conta a história de empreendedores. Eu posso dizer que tem um cunho mais, como eu poderia dizer assim, mais inspiracional. Aqui é mais processo, Richelle, aqui a ideia é que cada um que passe por aqui possa escutar esse podcast e dizer assim, olha, eu posso fazer isso na minha empresa. Então, o que você vai poder deixar aqui? Isso é só um spoiler que nós vamos conversar. Antes disso, complementam, né? Isso. Antes disso, vamos falar sobre quem é Richelle. Por trás das empresas, por trás do CNPJ, tem o CPF. Então, Richelle, seja bem-vindo. Obrigado aí por disponibilizar seu tempo para contribuir um pouco da sua trajetória vencedora, premiada. Vamos falar sobre isso também, tá certo? Mas quem é Richelle aí na fila do pão, Richelle? Na fila do pão, né? José, primeiro, obrigado aí pelo convite. Esse projeto, né, o Bússola do Gestor, esse podcast que tem surtido boa repercussão, né? É uma honra estar aqui, inclusive, adorei o convite. Você não tinha como não vir, você me levou várias vezes. Pois é. Você é uma questão, Josué é uma obrigação. Pois é. Não só pelo talento, mas pela sua consideração comigo. E como é um bate-papo informal, os papéis invertidos que a gente falou aqui, é porque eu já entrevistei muito o Josué, né? Hoje ele está me entrevistando, né? O que acontece? Dentro do Ideia Positiva, você pode ir lá e procurar no YouTube, né? No YouTube, tá certo? Tem o site também. Tem várias entrevistas e muitas vezes eu comentava as entrevistas, né? Isso. Pois é, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas quem é, né, Richelle Bezerra? Falando sobre o profissional. Josué, eu me formei aqui, né? Mas você é daqui da Paraíba mesmo? Sou de Pernambuco, sou recifense, mas não me sinto de Pernambuco. Você é Santa Cruz é esporte. Vim pra cá criança. Você é esporte ou Santa Cruz? Não sou nenhum dos dois, porque eu vim pra cá criança, eu me considero paraibano, né? Tô aqui desde criança e me formei na UFPB, né? Me formei em 2002, 2003, em comunicação. Me formei em 2002 em jornalismo, em relações públicas e 2003 jornalismo, né? Certo. Na época podia fazer as duas habilitações ao mesmo tempo e aí me formei nessas duas habilitações, né, da comunicação. E aí também fiz pós, né? Pós em marketing e mídias digitais. E o que acontece? De lá para cá, eu tive uma trajetória mais voltada ao jornalismo de TV. Né? Certo. 2005. 2002 eu comecei ali no portal, eu estava iniciando portais de internet aqui na Paraíba. E aí passei um tempo em portal de internet. Comecei no Norte Online. Lembra do Norte Online? Então, eu ia perguntar para você, né? Quais as TVs você trabalhou aqui já? Pois é. O Norte Online. O Norte Online era o Correio. Primeiro portal praticamente daqui, né? Um dos primeiros portais. Teve o WSCom, o portal Norte Online, que era do Sistema Norte, né? Diários Associados. E aí, quando houve uma demissão em massa na época, né? Os Diários Associados começou uma crise, né, no grupo, eu migrei para o portal Correio. Certo. Foi quando eu entrei no Sistema Correio de Comunicação. Estava iniciando o portal Correio, passei pouco tempo no portal, acho que cerca de um ano e pouquinho, porque por estar no sistema Correio, a gente transitava muito, né? Ia na rádio, ia na TV, e conhecia todo mundo, surgiu uma oportunidade na TV, de fazer um teste na TV Correio, fiz o teste. Foi aprovado. Foi quando começou essa história com a TV. Então passei pela TV Correio, fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos na TV Correio, queria uma experiência fora daqui da Paraíba, fiz uns contatos, passei 2 anos na Bahia, na TV Bahia, TV Globo lá, Rede Globo. Certo. Passei de 2008 em Salvador mesmo ou interior? Interior, fiz algumas coisas na capital, mas era basicamente em Juazeiro, né? Certo. Especificamente em Juazeiro, na Bahia. E aí, voltei para Paraíba em 2010.
questões pessoais, meu pai faleceu na época, né? Eu quis voltar. Aí passei 1 ano e meio na TV Arapuã. Né? TV Arapuã, voltei, fui para a TV Arapuã. Da TV Arapuã vou resumir, tá? Tá. Vou resumir para também não ficar muito, muito longo. Da TV Arapuã fui para a TV Tambaú, que é afiliada do SBT. Passei uma ótima fase na TV Tambaú, eu falo isso, né, não desconsiderando as outras. Cada uma tem sua importância na nossa trajetória, né? Mas eu falo assim com carinho da TV Tambaú porque me permitiu ter uma experiência nacional. Né? Então eu fui para o SBT de São Paulo, passei alguns meses no SBT. Está bem rodado já, né? É bem rodado. Bem rodado. É. Então passei no SBT em São Paulo, ia sempre, tinha uma relação muito boa com o pessoal do SBT lá, porque, né, a gente criou esse vínculo através da Tambaú, né, da afiliada aqui na Paraíba. E fizemos algumas matérias também que conquistaram prêmios, como você falou, né? Qual foi? Diga aí, qual foi? Olha, graças a Deus, eu tive uma boa trajetória no sentido de fazer... começa a questão da veia empreendedora. O empreendedor não é aquele apenas que tem um negócio, uma empresa. Não, o empreendedor é aquela pessoa, e Josué muito, muito sabe disso, é aquela pessoa que é inquieta, né? Que é inquieta, que sempre busca algo a mais. O mundo é dividido com os quietos e os inquietos. Já eu falo sobre isso, tá? Inquietos são aqueles que não estão satisfeitos com o status quo. Olha, eu quero algo. Aí você, para empreender, tem que abrir uma empresa. Você pode ser um intraempreendedor, pode ser um empreendedor individual, seu CPF. Então, é exatamente isso, Michele. Estou com muita propriedade. Parabéns aí. Pois é. E aí, enquanto eu estava em toda a minha trajetória em TV, em portal, eu sempre procurei fazer algo diferente, algo que tentasse trazer um diferencial para quem assistisse, para quem lesse. Então, assim, essa inquietude gerou alguns trabalhos que foram premiados. Então, graças a Deus, a gente tem umas reportagens aí que até estão na internet, buscando no YouTube, né? Alguns prêmios, graças a Deus. Quais principais? Olha, a gente pode falar do BNB, o prêmio BNB, né? Que é o do Banco do Nordeste, de jornalismo. Qual foi a reportagem, Michele? Essa já foi no portal nosso Ideia Positiva, que daqui a pouco a gente fala. Mas falando de TV especificamente, teve Top Etanol, que foi sobre cana-de-açúcar. Teve da associação lá da brasileira dos odontologistas de São Paulo, a gente fez uma matéria. Enfim, teve uns prêmios depois nacionais publica também. Lá, para quem quiser conhecer lá no teu Instagram, pessoal, o Sebrae também poder ver melhor essas reportagens. Isso é bem bacana você ver o trabalho. Eu fico muito orgulhoso assim, de ter um amigo que é premiado. Não pelo prêmio assim, porque esse aqui é o objetivo, sabe, Michele? É você compartilhar um pouco da sua experiência que possa ajudar outras pessoas. Por exemplo, tá? A pergunta que eu vou te fazer agora é glamour versus realidade. Porque, assim, é muito bom você chegar e ver o cara na televisão, tá falando. Eu dou muita entrevista e eu vejo como é a relação. Entendeu? Então, assim, desde a preparação para chegar nos locais, cobrir coisas que às vezes não são muito legais. Você tem que passar. Eu tenho aqui tem um amigo meu, não lembro quem foi agora, rapaz. Qual foi a reportagem? Já lembrei. Barreira do Cabo Branco, quando caiu, né? Certo. E ele disse, Josué, foi a coisa mais triste do mundo. Eu tenho que cobrir uma situação daquela com várias crianças que faleceram no acidente. Então, a vida de jornalista não é somente aquilo que aparece à frente das câmeras. Então, para quem está pensando em fazer o curso ou quem está fazendo, qual é essa relação do glamour, como você falou? Do glamour do personagem, chamar assim, né? Porque é engraçado que mesmo jornalistas experientes, quando eles vão entrar ao vivo, ele tem aquela preocupação toda. Então tem toda uma como eu posso dizer, uma exigência. Comprometimento também, né? Que você possa aparecer ali. Qual é essa diferença, assim? Olha, o que eu digo hoje, quando eu converso com estudantes, hoje eu tô empreendendo, só para resumir um pouquinho, depois de Tambaú, eu fui para a TV Manaíra, que é a Band, e voltei para a TV Correio. Foi quando, em 2018, e aí eu vou chegar na sua resposta, em 2018 eu pensei, né? Olha, essa inquietude minha agora está me fazendo pensar em ter algo meu. Por quê? Eu já tive uma trajetória interessante, já fui para a rede nacional, já conquistei alguns prêmios. E aí o ciclo começava a me indicar que começava... Fazer mais do mesmo. Começava a fazer a mesma coisa. Figurinha repetida não completa algo, né? E aquilo começou a me gerar uma inquietação que eu disse, não, eu quero algo a mais, eu quero ter algo meu, caminhar um pouco mais independente agora e tal. E aí foi quando eu montei, né, a agência de comunicação, que é a Positiva,
Depois veio o portal Ideia Positiva, como a gente vem comentando, que é um portal de negócios, de empreendedorismo, onde a gente conta histórias também, apresenta dicas de empreendedores, de empresários. Josuel tem várias reportagens conosco lá. E aí, Josuel, o que eu digo para estudantes de comunicação ou quem pensa em entrar no jornalismo hoje é que eu não estou incentivando ninguém a não fazer, não. A não fazer, a não entrar no curso. Não, eu não incentivo isso, não. Eu digo o seguinte, olha, construa a sua história. Entre, sinta a sua experiência, faça seus contatos e você vai perceber se você tem essa veia empreendedora, se você mais na frente vai querer caminhar sozinho, mais independente ou não. Porque também a gente tem que entender que nem todo mundo tem a veia empreendedora e vai querer realmente ter aquilo ali. Né? Então, só para concluir, essa história do glamour, né, e do personagem e da realidade do batente, eu acredito que hoje em dia existe ainda, mas é diferente. Já foi mais. Né? Antigamente eu acredito que tinha mais essa visão, né, de um jornalismo glamouroso, mas não, o próprio jornalismo, a gente está falando de comunicação e da evolução da comunicação, o próprio jornalismo ele vem mudando. Ele vem mudando, está mais informal, está mais coloquial, está mais humanizado. Antigamente, um repórter chorar era um absurdo. Não, agora de manhã, eu ia pro futebol, né? E passa aquele, no Hora 1, né? Que é de 5 horas da manhã, tava passando uma reportagem sobre João Pessoa. Entendeu? E o cara fala, Porta do Sol, tá chovendo ou não está? Aí o cara fala, não, eu acho que a câmera está molhada, por isso está aparecendo, porque não parece que tem um pingo de chuva. Aí o cara, eita danado, sabe? Assim, coisa que antigamente a gente não tinha um padrão, não. Era apresentado o cara no balcão. Engessado. Agilizando pelo estúdio. Eu acho que essa versatilidade ficou muito mais palatável, ficou mais fácil, até melhor de se assistir. Mais de assistir, e eu digo mais. É porque o jornalismo e a comunicação vem acompanhando a evolução da própria sociedade. Do próprio cidadão. Antes de falarmos da comunicação empresarial, fala da comunicação pessoal. Eu tenho um vizinho, mas vizinho mesmo, a garagem dele é parecida com a minha, assim, tá? E esse vizinho é um youtuber aí, desses famosos, eu não vou revelar o nome dele aqui porque ele não me autorizou, tá? Mas assim, o cara quando aparece é dos grandes do Brasil, tá, gente? É dos grandes mesmo. É uma pessoa. E lá, oi, tudo bem, tal, bom dia, tal, no prédio que mora comigo, assim, é outra pessoa. Então, assim, como é que tem sido, Richelle, não sei se você, falando de comunicação, essa comunicação instagramável versus realidade? Essa semana eu vi esses memes que rola por aí, né, menina, eu indo trabalhar, né? Aí ela, dentro do carro, jogava o negócio no chão, pra lá e pra cá, e depois... Agora eu estou indo aqui no meu carrão, para um dia muito feliz para todo mundo, acordei hoje entusiasmado, aí termina e joga... Isso é o que acontece com todos nós. Não vou dizer que eu sou diferente, que eu não faço nada disso. Uns mais, outros menos. Mas como é que está esse mundo divulgado e a realidade? Sabe que gap é esse, cara? Eu penso o seguinte, a gente começou a falar do glamour do jornalismo, né, e da realidade. Eu vejo o seguinte... Eu acho que mexeu com você um pouco. Eu acho que você ralou muito, viu? Não é nem isso. É porque, assim, fazendo a relação... Josuel, eu acho que hoje o que a gente vê no Instagram nada mais é do que um reflexo do que a gente via apenas com quem trabalhava com TV. Um exemplo, né? Porque você acha que o apresentador do Jornal Nacional e o repórter que estava lá prontinho para entrar ao vivo, todo maquiado, todo bonitinho lá, no dia a dia, não, desligou a câmera, sabe, pegava aqui, aí às vezes estava só de bermuda embaixo e tal. Então é isso, né? Só que em proporções diferentes. Isso que eu ia falar. Então, o que acontece hoje com essas novas tecnologias é só uma expansão daquilo que a gente viu lá atrás. Para você hoje falar com alguém no Brasil, tinha que ser através de uma rede TV nacional. Isso. Agora você publica uma coisa e chega... Imagem, né? Imagem é tudo. E a gente sabe que o Instagram, não só o Instagram, como as redes sociais, como vários meios aí de comunicação, são utilizados de forma profissional. Você citou um exemplo de um influencer. Né? Ele ganha dinheiro com isso. Sim. Né? E então, muito, viu? Pois é. E aí pelo jeito muito, viu? E aí você vê, ele tem que encarar quem é o público-alvo dele,
né? A produção de conteúdo, ele tem que pensar no que vai publicar. Não é então, videogame de gente pequena, então não. não é só- É videogame de gente grande, viu? Pois é, então assim, E a dedicação também, porque a gente percebe, vê o quanto o cara rala para poder chegar ali. é um trabalho. E é por isso, muitas vezes. Agora, o trabalho, assim, o que eu questiono, não é que eu questiono, né? Eu digo assim, o que eu fico observando, a palavra certa é essa, porque quem sou eu para questionar a vida dos outros, né? E alguém para questionar a minha, vice-versa. Mas, assim, é que esses personas que são criados, tá certo? Ele dá tanto trabalho que chega uma hora que eu acho que eles confundem a realidade Saúde com mental, né? como é que se diz, a arte com a vida, assim mesmo, a palavra certa é essa, e acabam muitos famosos aí dando um time, outros se abandonando de vez, outros voltam, tá cheio de casos assim, porque chega um momento que o artista se confunde muito com o ser humano, digamos assim, o dia a dia, né? Quem lida com imagem, Josué, tem que ter muito cuidado. Nem todo mundo está preparado para isso, ou é preparado para isso. Às vezes acontece, né? A gente vê o exemplo da Juliette, né? A Juliette, nossa paraibana, teve dificuldades, né? Quando teve esse boom, né? Ela teve que dar uma parada e tal, e falou muito publicamente sobre isso, né? Sobre como era ontem e de repente ser essa explosão de fama, né? Então, assim, tem que ter uma preparação mental também, assim, uma saúde mental boa em relação a isso, porque nem todo mundo consegue lidar com isso. Nem todo mundo consegue lidar. Eu vi a Marta, né? Já falei aqui várias vezes sobre o livro dela, é Marta, que é o livro Eu, Você e Robôs. Né? Ela disse assim, quando foi casar, aí veio o profissional e disse, olha, você vai, quando você descer do carro, seu noivo vai estar em tal canto, você olha para isso e diz, como assim? Eu estou casando. Você que pega o ângulo, eu não vou ser escravo desse mundo, eu vou fazer o meu casamento. Se você pegar uma imagem boa, se não pegou, eu não vou estar preocupado com isso, tá? Então, assim, algumas pessoas já falam disso de maneira, deixa eu viver a minha realidade e não criar esse mundo que passa uma imagem que na realidade não é. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, porque eu conto o milagre, não conto o nome do santo, mas estava no Campo do Jordão, ele batia foto perto de uns postes que tinha lá, sabe? E depois publicava, né? Pô, daqui no Campo do Jordão, quem acha, pensa que o poste é dele. Tá? Você pensa que é dele, tá? Mas ele é gozado, ele faz isso tirando onda mesmo, tá? Ele não vive daquilo ali. Mas tem gente que vai, eu já tive caso, o cara tá na mesa, pediu almoço e a pessoa bater 4 fotos dos pratos diferentes, para publicar em dias diferentes, dizendo que tá no restaurante. Então, assim, resumindo, tá? Existem muitas mentiras por trás dessas redes sociais. Tá? E o pior, só concluindo, que muita gente acredita. Acredita, tá certo? Agora, assim, a gente tem que encarar como algo profissional, é um trabalho, tem marcas envolvidas, tem investimento por trás. É um empreendedorismo. É um empreendedorismo. Tem que saber fazer gestão, desde a cabeça então, até tem que ter o comprometimento. Ligou a câmera, é trabalho, tem que ter comprometimento, dedicação, desligou a câmera. Tem que empreender. Não é qualquer um que chega lá. Não é qualquer um. Você tem que realmente ter o cuidado que você tem com uma empresa. E agora, saindo dessa questão pessoal, acho que até um pouco polêmico, né? Porque eu, particularmente, vou te falar uma coisa, e estou até buscando melhorar um pouco a minha comunicação nas redes sociais. Sou bem tranquilo, não tenho problema de falar dos meus monstros, não, tá? Eu demorei muito até me dedicar mais a essa parte, porque eu brinco de que tem um lixo cibernético aí, sabe? Não tem o espaço, né? Você não tem noção do lixo que tem no espaço, tá? Pedaço de foguete, pedaço de satélite. Então tem muito lixo. Então, nas redes sociais também. Mas também eu descobri que tudo que é bom também está lá. E aí eu vi outro dia aquele advogado famoso aí, Nelson Williams, né? Trazendo um termo que é do direito, né? Que diz o seguinte: o que não está nos autos não existe. Então, o que não está na rede não existe. Então, se você tem um negócio, se você tem uma empresa e ela não está posicionada nas redes sociais, ela não existe. E aí vamos falar agora de comunicação, Richelle, empresarial, que esse é a sua expertise. Quer falar um pouco antes também sobre alguma coisa? Não, só para complementar, é aquela máxima, né? E quem não é visto não é lembrado. Isso. Serve para qualquer ambiente, para qualquer que lá em Caiçara é assim. Lá em Caiçara é assim. Alma que não aparece não recebe reza. Se encaixa perfeitamente. Mas vamos lá. Comunicação empresarial, Richelle. O que você tem percebido nesses últimos anos
E aí fique à vontade para colocar o horizonte de tempo que você achar necessário. Ou desde quando surgiu a comunicação empresariais, as comunicações empresariais, as relações públicas, ou coisa mais recente. Então, como foi o passado, como está o presente e o que esperar do futuro com hoje em dia com esses aplicativos que fazem texto sozinho. Essas tecnologias. Só uma coisa, Richelle, que eu sempre gosto de desmistificar, tá? Tem muita gente, eu tenho uma empresa de tecnologia. Eu digo, o jumento do meu avô, que usava uma sela, também era tecnologia. A bicicleta do meu pai era tecnologia. Então, tecnologia, há uma confusão em torno disso. Muita gente acha que tecnologia é isso aqui, essa caneta que escreve. Não, gente, tecnologia é a mesa. É a inovação do momento, né? É isso, obrigado aí. É a do momento. Quando o homem inventou lá a pedra, que ele fez aquela ponta para caçar, ali é tecnologia, tá certo? Quando ele criou o sapato, quando ele criou o asfalto, quando ele criou o carro, tudo é tecnologia. Agora a gente se acostuma acha que tecnologia é o último iPhone, tá? Então, o termo certo que eu gosto de usar, que é do professor e escritor Nepomuceno, que diz assim, o conceito é as novas tecnologias permitem, porque tecnologia é tudo que foi inovado naquele momento. Há muito tempo, então, né? essas novas tecnologias, tá certo? O que elas vão trazer? Então, conceito de contextualizar a parte histórica, o momento que nós vivemos e o futuro. O que se espera, Richelle? Olha, falar de comunicação empresarial, Josué, é falar de uma comunicação que existe há muito tempo, como você mesmo colocou, né? Tecnologia não é de hoje. A comunicação nada mais é, gente, do que a empresa, alguém que tem um negócio, saber da importância da comunicação para facilitar o fortalecimento da sua imagem no mercado, para vender, né? Para se posicionar melhor, enfim. É a comunicação utilizada de forma estratégica dentro das empresas, né? Resumidamente e simplificando é isso, né? A comunicação empresarial, a comunicação corporativa, né? As relações públicas atuando também. Então, assim, só para a gente seguir nessa linha de pensamento, né? Então existe o profissional que faz a assessoria de comunicação, certo? Né? Existe o profissional que faz a assessoria de imprensa, que são coisas diferentes, que é mais específico imprensa, né? A relação com as mídias, com a imprensa especificamente. A comunicação não. O assessor de comunicação é de forma geral, né? Lida com redes sociais, lida até com eventos, né? A depender da corporação. A agência entra onde aí? A agência de publicidade, você fala? Sim. Então, vamos lá. Comunicação. Existe a publicidade dentro da comunicação, existe a assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, existe o marketing também que conversa com esses profissionais. A agência de publicidade, ela faz um trabalho mais específico voltado a peças publicitárias, posicionamento, a imagem lançamento também. De produto. Lançamento. Então, assim, é algo específico. Vamos dizer, todos esses profissionais, o assessor de comunicação, a agência de publicidade, o profissional de marketing, eles trabalham de forma integrada. Sistêmico, né? Mas sistêmico. Agora, cada um tem suas especificidades. Né? Por exemplo, o assessor de comunicação, a agência de comunicação, por exemplo, eu tenho uma agência, né? De comunicação, a Positiva, mas eu não sou agência de publicidade. Publicidade é algo mais específico. Né? Existe até a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, então é algo mais específico no sentido de produzir peças, de fazer o contato com TV, com rádio, é algo mais direcionado. Né? A assessoria de comunicação é mais estratégica de uma forma global. Né? E eu acho que um complementa o outro. Muitas vezes o profissional de assessoria de comunicação, o jornalista, o que for, né? Um profissional de RP, de relações públicas, ele precisa do publicitário e vice-versa. Então, Richelle, a gente tem conversado muito aqui, tá certo, nesse projeto, e aí você pode ir lá e assistir os outros episódios com contadores, com agência de comunicação, de marketing, publicidade. Temos conversado também aqui vamos trazer agora advogados também, gestão de pessoas. Então, todas as áreas das empresas, tá? Porque uma empresa não é somente você criar um produto e vender. Não é só isso. Você tem todos esses processos de apoio para que você possa colocar para que você possa empreender e conseguir resolver problemas no mercado, tá? Então, assim, como é que um
Porque isso aqui é o mais importante para a gente aqui, sabe? Poder passar essa mensagem, sabe, Michele? Como é que um empresário, um empreendedor que está nos ouvindo agora, pode escolher um bom profissional de comunicação? Como é que ele faz? Porque é o que muitos podem estar pensando. Tudo bem, eu preciso. Eu preciso do quê? Chega o cara da agência que faz tudo. Chega o Relações Públicas que faz tudo. Então, como é que ele deve fazer para quem não tem esse conhecimento? Boa pergunta, porque quando você, profissional, quando você, empresário, empreendedor, quer investir na comunicação de forma profissional, por onde começar? Isso. Né? Então, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas quando não, você pode fazer o seu jabá aqui, tá? Pode fazer, tá? Mas sabe o que é, Josué? Brincadeira, não, brincadeira. Sabe o que é que eu penso? Não, o profissional mas assim, da não, comunicação, que é ético, que é sério, ele vai saber até onde ele pode caminhar, onde ele vai precisar de apoio na parte de publicidade, onde ele vai precisar de apoio na parte de marketing, mas é isso que eu quero dizer. Então, o assessor de comunicação... O que é publicidade, o que é comunicação, a gente não sabe a diferença, né? Então, o assessor de comunicação, ele vai poder atender de uma forma mais integrada ao profissional, aliás, ao empresário, empreendedor, né? E através da parceria, do complemento, da integração com outras agências de publicidade, com um profissional de marketing, ele vai saber quando precisa acionar esses outros profissionais. Se você pega, por exemplo, uma agência só de publicidade, que não tem, por exemplo, um jornalista na equipe, acho difícil, mas pode ter alguma agência de publicidade que não tenha jornalista. Muitos estão usando já o chat GPT, viu? Então, daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Então, aí ele vai ter que terceirizar. O que é que eu estou querendo dizer? Que quando você vai num assessor de comunicação, um jornalista, um relações públicas, que atue ali de forma integrada, ele vai saber até a hora de procurar um publicitário e a hora de acionar um profissional de marketing. Qual é o impacto que vai ter agora o GPT aí nessa... Você quer entrar logo nesse assunto, na né? vida do... É porque é um assunto do momento, todo mundo só se fala nisso agora, tá? E já te adiantando aqui, eu entrevistei aqui o Felipe do Armazém Paraíba, Armazém PB, né? Felipe Anderson, e ele falou que foi fazer uma abertura de uma missa, né? Fazer uma fala antes, ficou encarregado disso e foi lá e colocou, fazer a abertura em tanto tempo, assim, tal, disse que quando veio, disse, cara, eu não mudei nada. Não mudei nada, tá certo? Aí eu fiquei curioso, né? Aí cheguei em casa e coloquei. Abertura de um congresso de gestão para profissionais da área total. Cara, veio um texto que sem brincadeira nenhuma. Eu não sou bom para escrever, não, tá, gente? Para conversar, eu sou melhor que para escrever. Que eu quero que o lápis acompanhe a velocidade da mente. Ele não acompanha, então eu não sou muito bom de escrever. Mas eu não tiraria nada, não. Eu falaria, Ipsilito estava ali e ficou show. Ficou show. Então, Josué, a gente já falou sobre isso aqui. O que foi? As novas tecnologias. A gente não pode, por exemplo, fazer com o que os motoristas de aplicativo, numa relação bem né, uma alusão que eu estou fazendo bem que aparentemente seria distante, fizeram quando surgiu o Uber. Os motoristas, os taxistas. Ficar contra as novas tecnologias. Não. A nova tecnologia está aí. Que você queira que não queira, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Eu acredito o seguinte, para a gente não entrar tanto na polêmica, eu acho que novas tecnologias como essa, né, do GPT, né, elas vêm para agregar. Não substitui o profissional, o ser humano. Por quê? Porque não é autossuficiente. Né? Vai depender do contexto, vai depender da... Richelle, olha só, você tem um conhecimento hoje de comunicação. Você tem capacidade de fazer 10 coisas por dia. Se você é bom e sabe utilizar, com esse chat agora, o GPT, você vai conseguir fazer quantas coisas. Esse é um ponto. Sabe, você já ouviu falar já no Estranho no Ninho já? Eu passei, um dia eu estava tendo um congresso aqui de contadores, e eu fiz uma fala lá dentro do congresso e depois fui para uma sala onde estava acontecendo um evento só de doutores, que eram os professores das universidades aqui de João Pessoa, estavam discutindo sobre, na época, a universidade corporativa. E eu tenho uma universidade corporativa, a minha empresa, a gente fornece para outras empresas, lá na FV Gestão, a universidade corporativa. E quando eu entrei na sala, já tinha começado a reunião, lembro-me como se fosse hoje, tinha um cidadão lá, um doutor, falando o seguinte: não, essas universidades, elas não vão tomar o lugar do professor. Essas universidades, elas não vão se substituir. Enfim,
altamente cético, crítico àquela situação das universidades corporativas. E eu cheguei, não era nem só a universidade, era o EAD como um todo, tá? E eu cheguei, fiquei lá atrás, caladinho, né? Só olhando, né? Bem quietinho. Aí um amigo meu, quem é defensor dessa área aí? Rapaz, imagina eu, cabeção, contra não. O que eu ia dizer? Discordando, né? Não, o que eu ia dizer para aqueles doutores, né? Aí eu pensei assim, olhei, lembrei um pouco de um filme que eu assisti que acaba de sair de situações difíceis, e aí falei exatamente isso para eles lá. Gente, é o seguinte, eu compreendo que nada substitui e nada substituirá o olho no olho. Eu não acredito que o holograma, que tem alguma coisa, a não ser que vá substituir esta conversa. Eu podia fazer com você agora essa gravação aqui em outra cidade, se é possível, mas não vai substituir isso aqui. O chá que a gente está tomando aqui, não é isso? Não vai ser a mesma coisa, tá? Eu falei o seguinte, o melhor no sentido de ter capacidade de atingir quantidade de pessoas aqui na sala, pode dar aula para quantas pessoas por dia? Não é pegadinha não, nem é prova não, tá? Não, 200, 300 e tal. Pra você dar aula para 300 pessoas num dia, 200 pessoas, 100 pessoas, você faz um esforço muito grande. Se você pegar o seu conhecimento e gravar esse material, quantas pessoas você pode atingir por dia? Aí ficou aquele silêncio. Se não, é só para vocês pensarem, tá certo? Pode continuar, fulano. Entendeu? Porque... Pois é utilizar, Josué, isso que você fala é muito inteligente, porque é pegar a nova tecnologia que está chegando e saber otimizar, né? Saber utilizar para complementar o seu trabalho. Aí para resumir bem essa história do ChatGPT, você é meu cliente, você me contratou como assessor de comunicação, você está passando por uma crise ou precisa de uma coisa muito específica. Eu ia perguntar isso para você agora. Mas a pergunta é o seguinte, como se faz a gestão de crise, tá? A gente vê muitas vezes, acontece um fato numa empresa, quer seja um arrombamento, quer seja um acidente, quer seja até alguma coisa com os sócios, e ninguém fala nada. Depois aparece alguém dizendo assim, a nota só está da imprensa. Que processo é esse? Esse é um assunto que gera muita repercussão, mas só para concluir aquele pensamento e a gente entrar nesse da crise, né, o que eu estou dizendo é o seguinte, né, falando no GPT, eu converso com você, você é meu cliente, eu estou no contato cara a cara, sei da realidade da empresa, o aplicativo lá, ele não é onipresente, ele não é autossuficiente, ele não tem como pensar de formas alternativas tendo esse contato humano. Então, quando você tem o profissional, na minha visão, tá? Quando você tem um profissional que sabe utilizar esse recurso, direcionando, ou seja, ele dá o caminho que ele quer. Olha, eu quero isso, porque eu já conversei com o Josué, que é o diretor da empresa, porque eu já conversei com o recurso humano. Eu sei o que é que eu quero. Você só vai me ajudar, só vai me auxiliar. Eu vi também na palestra da Marta, ela falou o seguinte, que Londres tem os taxistas que conhecem a maior quantidade de ruas. Parece que cada taxista conhece cerca de 96% das ruas. Parece que é esse número. E ela falou o seguinte, eu chego lá agora, não conheço nada. Primeira vez em Londres, com esse aplicativo do Waze, quem conhece mais rua agora, o taxista ou eu? Então é o que você falou, né? Ou seja, esses recursos potencializam o que você faz. Correto? É isso mesmo? E não é fechar os olhos nem ser contra, não. É pegar e como é que eu posso utilizar isso aqui na minha campanha? De maneira estratégica. Ontem eu compartilhei com minha equipe ontem, vi no Instagram de Branquinho. Branquinho é um cara que faz palestra aí, treinamento de venda no Brasil todo, ele dizendo o seguinte, você está usando o GPT já? Aí você pode usar para tratar objeções. Coloque lá. Quantas objeções ao preço. Me ajude a vencer essas objeções. Ele vai lá e mostra. Entendeu? Aí você vai lá e usa aquela que melhor convém aquela situação. Então não é só você chegar e ser um robô. Você tem que saber ter a capacidade. Olha só, ele dá 4, 5 sugestões. Mas qual é a melhor para aquela situação? Ele não vai dizer qual é. Se você não souber, vai acabar pegando a pior. Então, nada substitui ainda, tá certo? O pensamento humano ainda, né? Não sei de futuro, né? Falar ainda, né? Mas com questão de crise, olha só, a questão de crise, eu falei que repercute muito, né? Gera muito conteúdo, porque tem crise, Josué, que começa com algo que você
não deu a devida importância, não deu o devido valor, passou ali despercebido, né? E quando gera algo maior, aí já tem que, né, acionar um comitê de crise e tal. Eu vou começar, por exemplo, a gente está falando muito de rede social, de novas comunicações, né, um comentário de Instagram. Um vídeo, por exemplo, eu vou citar aqui porque viralizou, tá? Semana passada, não sei se vocês viram aí, se buscar na internet, vão ver com certeza, uma menina, não sei se você viu, uma menina pegou lá em Santa Rita, viu essa história da prefeitura de Santa Rita? Não, vi não. Uma menina... Ainda não. Pois é, uma menina pegou de forma criativa, né? Muitas coisas viralizam na internet hoje, pegou, gravou um vídeo num córrego lá, todo sujo, sabe? Cheio de mato e lixo e tal. E aí, de forma irônica, disse, olha, estou aqui no recém-inaugurado Parque Aquático de Santa Rita, tal, alguma coisa nesse sentido, sabe? Águas limpas, olha aqui, mostra aí meu câmera, aqui só funciona quando chove. De forma irônica, o vídeo, né? No final ela diz assim, a Prefeitura de Santa Rita faz por você, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, foi irônico, né? Viralizou por isso, porque ela estava no meio de uma lama lá, no lixo, tal, e dizendo que era um parque. Né, de águas limpas e tal, obra feita pela prefeitura, tal. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque se você não observa o que pode acontecer com um vídeo desse tipo, que viralizou, pode gerar uma crise, não pode? Então, o que é que eu faria inicialmente como assessor de comunicação? Vamos observar, né? Vamos observar até que ponto, até onde vai isso. Né? Então, viralizou? Ok, viralizou. Vamos ver lá os comentários. Viralizou agora, assim, a partir daqui, como é que a gente vai se posicionar? Não viralizou, ficou só na bolha ali, não teve repercussão. Então, não precisa se movimentar muito, né? Talvez dê uma resposta mais específica para a pessoa, uma resposta mais de uma repercussão menor, de uma abrangência menor. A partir do momento que viraliza, que ultrapassa estado, que chega, né, sei lá, um portal nacional começa a publicar isso, então estou dando um exemplo, aí o posicionamento tem que ser diferente. Né? Então, a depender da situação, se instala um comitê de crise, né, que a depender da empresa, esse comitê já fica de sobreaviso, já é instalado, já existe, né? E aí tem advogado, tem profissional da comunicação, tem profissional de marketing, tem o próprio gestor da empresa, né, tem gente de recursos humanos. Então, são pessoas estratégicas da empresa que, a depender da situação, vão pensar em como sair, quais são as alternativas que nós temos para sair dessa situação. Uma coisa interessante, né? Em situação nenhuma, você deve partir para o confronto, tá? E lá, por exemplo, quando eu fiz um curso em São Paulo, deve ter uns 10 anos, uns 8 anos mais ou menos, estava no comecinho do boom da internet ali, essa questão das redes sociais, ainda tinha na época, eu acho que ainda na época estava começando o Facebook, há uns 10 anos mais ou menos, e foi num bar chamado São João, teve um caso bem interessante, onde o cara furou a fila, tá certo, furou a fila, e o gerente veio lá e educadamente pediu para ele ir pro lugar dele, né, e ele não gostou, começou aquele barraco, o cara embriagado, tudo. E o cara publicou lá nas redes sociais. O pior bar do mundo, tal. Pronto. O cara do gerente foi lá, entrou lá e disse, você quer isso, tal. Aí é o que eu sempre digo, né? Na hora que você bate, aí é igual o time de futebol, né? Sempre que você não torce por nenhum time, você começa torcendo pelo mais fraco. Aí naquela hora, porque você tem pena. Entendeu? Então quem não torce pro futebol, começa a ver uma decisão, começa a torcer pelo time que está mais fraco. E se coloca no lugar, né? No lugar. Então, cria essa empatia. E isso viralizou na época, foi assim. Então, isso foi estudado como um case de como você não fazer. Por mais que você tenha aquele ímpeto, aquela raiva de fazer, de responder à altura, porque às vezes você é injustiçado. Assim, tem um bocado de gente aí querendo falar um monte de coisa que não é verdade às vezes, ou sendo verdade ou não, porque no caso era verdade, você não deve ir para o confronto. Porque assim, se eu fosse o prefeito, tá? Eu ia lá, dizia assim, isso aqui vamos tomar providência, melhorava e fazia a obra. Reconhecer. Essa é a melhor. A transparência, Josué, é o melhor caminho. Não é fingir que não existe. A menina fez isso, né? Teve repercussão.
Ok, como vamos lidar com isso? Então, primeiro, é acionar a equipe da prefeitura para saber se já existe algum projeto naquele sentido ali de melhoria, porque muitas vezes a população não tem acesso, não sabe, né? Mas saber como é que está o andamento disso. Se não tem projeto, ver outras áreas correlatas para ver se não tem alguma coisa que poderia favorecer ali como solução, né? E em último caso não tenha nenhum projeto em relação àquilo ali, reconhecer, entrar na onda, porque a rede social permite isso, viralizou, legal, obrigado por compartilhar conosco e a partir de amanhã nós vamos estar aí para tomar providência e tal. Não fazer do limão uma limonada. Não é fingir que não existe. O problema está aí. Fazer do limão uma limonada. E aí, a partir da situação, falando da crise, cada situação é uma situação, a depender do que for, falando em rede social, ali um comentário diretamente para a pessoa, né? Ou tenta encontrar a pessoa. Teve repercussão maior, o posicionamento é diferente. Então, assim, não só em rede social, como em qualquer ambiente, a crise e como lidar com a crise vai depender da repercussão que ela tenha. Neste caso aí, específico de Santa Rita, que eu não cheguei a ver, mas vou ver agora, tá? Porque você falou. Ficou curioso. Fiquei curioso, né? Sou curioso, tá? É um fato que existe e ela fez uma gravação e tá lá. Casos de acusações levianas, tem que tomar cuidado. Tem muita gente que acha, tá certo, que a internet fake news, que é outro assunto da comunicação, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então tem gente que acha que é terra de ninguém. Então você tem responsabilidade. Teve agora o caso do jogador aqui, esse do jogador, né? Que fez um comentário sobre... não foi homofóbico, foi... Como é que chama? Foi xenofóbico. Xenofóbico, tá certo? E o que ela falou... Tá gravado, aquilo ali é prova para ser processado. Então, muito cuidado quando você for fazer acusações, que aí entra a questão do fake news, né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento onde a comunicação está muito distorcida. Existe uma galera aí, foi interessante ontem, estava conversando com um amigo, ele falou, Josué, tem uma galera inteligentíssima de direita e de esquerda. Tem uma galera com vontade de fazer as coisas erradas, de direita e de esquerda. Tem uma galera, tá certo, que são xiitas de direita e de esquerda. Então, assim, tem a mesma capacidade de pensamento, tem o mesmo poder aquisitivo, mas são idiotas, chamar assim, do mesmo jeito. Então, assim... O extremismo nunca é saudável. De nenhum lado. De nenhum lado. E aí, essa comunicação que rola hoje aí, Richelle, o que você acha que tem afetado aí o entendimento do que é uma comunicação saudável, sabe? E o que você espera disso para o futuro? Você falou de como as coisas aconteceram, falou um pouco como está hoje, usando essas novas tecnologias, e o que esperar do futuro? Olha, falando sobre notícias falsas, né, fake news, notícias falsas especificamente, é um dos grandes males, né, dos últimos tempos aí. A gente viu aí, né, eleições sendo decididas com fake news, e não só eleição, porque a gente às vezes fica na área política, mas pessoas morrem. A eleição foi emblemática. Né? Não, mas assim, vou voltar para aquela questão que você falou no começo aqui, que já existia e as novas tecnologias potencializaram. Você trabalhou em jornal, sabe que os jornais já faziam fake news há muito tempo. Entendeu? Tudo depende dos interesses também. Isso, né? Só que agora potencializou. E aí o que é que a gente vê? Né? A gente, quando eu digo, inclusive, com quem eu converso, né, pergunta sobre fake news, sobre notícias falsas, como lidar com isso, eu sempre digo, olha, você tem seus mecanismos, seus meios de tentar descobrir como a notícia é falsa antes de compartilhar. Isso. Esse é o perigo. Quando você recebe, por exemplo, num celular, né, qualquer notícia e sai compartilhando sem nem verificar. Né? O que é que eu faço, independente de ser jornalista ou não? Talvez por ser jornalista, né, eu tenho esse tino, né, esse comportamento. Mas o que é que eu faço hoje? Quando eu recebo alguma informação, né, que eu digo, meu Deus, isso aqui, será que é verdade mesmo? Né? Antes de sair compartilhando, aí eu entro num site, entro em outro, aí vejo, sabe? Enquanto não tiver uma confirmação daquilo, eu não compartilho. Então, imagine se todo mundo que recebesse algo antes de compartilhar fizesse isso. Diminuiria muito, né, o compartilhamento de notícias falsas. Agora, só para apimentar aqui a conversa, tem gente que faz isso de maneira
proposital. Sim, quem né? criou o fake news é isso. Não, mas que pega aquilo tá nem aí, tá a nem notícia aí, e, ó, tá nem aí. de maneira Mesmo- estratégica e proposital, mesmo sabendo para confundir que já foi desmarcado, que é as fake news, pessoas. mas faz assim mesmo. Tem, É. mas só tem. E aí só cabe a gente que recebe, né, a pessoa que não produziu a notícia falsa, verificar. Né? Eu faço isso, tá? Ainda ontem eu vi uma notícia que eu não sei se é verídica, eu procurei, mas compartilharam no grupo, que era assim, Lula cancela o desconto do FIES. E no site da Globo. Eu procurei e não achei em canto nenhum que isso era verdade, tá? Não que era verdade. Não, nem sei se é verdade, eu não fui. Na verdade, eu não fui muito a fundo, mas eu fui lá, coloquei no Google. Quem cancelou, fiz várias perguntas e não encontrei. Não encontrou. Não encontrei, tá? Às vezes pode encontrar, mas em sites que não são tão confiáveis. Não, tem que ver isso também. Mas aí eu vou mais além, tá certo? E aí, você sempre acha agora, assim, é falso notícia X. Isso. Se você der um tempinho, já aparece já. Até porque tem gente fazendo lá, verificando se é fato ou fake, né? Isso. Então, assim, então é bem interessante isso aí. Mas assim, realmente é uma irresponsabilidade muito grande você compartilhar. Eu faço isso, não é de hoje, já há um bom tempo, principalmente nessa campanha, quando terminou, eu desmontei meu palanque, sabe? Tem as minhas preferências, tenho filho que tem uma preferência, outro tem outra preferência. Então, assim, dentro da minha casa foi bem dividido isso. Eu não tenho nenhum problema com quem vota em A e vota em B. Eu, por sinal, eu sou de direita e você é burro. Eu sou de esquerda e você é burro também, porque os dois lados têm coisa boa e coisa ruim. O extremista, como você falou, é o pior dos males, é esse. Porque cega você para não ver nada do outro lado. Então, esse é um dos grandes desafios da comunicação hoje. A coisa mais triste que tem é você ver gente torcendo que dê errado o governo. Pô, se você votou no vereador X, prefeito A, deputado, agora, se ele ganhou, ou se ele perdeu, se o seu perdeu, quem ganhou vai ser seu deputado, que você queira que não. Vamos torcer para dar certo. Vamos procurar contribuir, monitorar, fiscalizar, cobrar, mas não ficar torcendo pelo jacaré. Né? E aí, fazendo uma relação, Josué, com a notícia falsa e com a assessoria de comunicação, né, o jornalista de redação, vamos colocar assim, né, que está na TV, que está nas emissoras de rádio e tal, e aquele que está nas assessorias de comunicação, de imprensa, nas corporações, né, nas empresas, né, fazendo essa relação. O desafio também do jornalista que está na empresa, que trabalha com a comunicação corporativa, também é lidar com isso. Porque muitas vezes do que se divulga, do que chega a público, é notícia falsa, e como o assessor vai reverter isso? E aí é que está aquela questão também da crise. Pode evitar uma crise, né, essa semente de notícia falsa combatida na hora certa. Né? Então, assim, tem que estar atento a isso também. Não é, quando a gente fala notícia falsa, não é algo só de jornalista que está verificando fato ou fake ali no batente, na redação, não. Atinge também o jornalista, o assessor que está lá na empresa. Richelle, muitos estão nos assistindo aqui ou nos ouvindo, né? Porque aqui você do Spotify e o YouTube é vídeo, mas os demais plataformas são áudio, né? Pode ficar assim, mas eu não tenho um comitê de crise. Eu não tenho um assessor de imprensa. Eu não tenho recurso para montar isso. Para o pequeno, Richelle, como é que ele começa a lidar com essa situação? O que você recomendaria, Richelle? Eu recomendaria pelo menos um profissional. Pelo menos um profissional que você não tenha de forma permanente, mas que você possa acionar quando precise. O ideal é que seja permanente, porque o profissional de comunicação, quando está junto com você, ele trabalha antes da crise, ele trabalha a sua imagem para evitar a crise, né? Ele trabalha a sua divulgação de algo estratégico que você vai lançar, né? Ele pensa com você a melhor forma de utilizar o seu produto, o seu diferencial, que muitas vezes, inclusive, eu já conversei com alguns empresários e empreendedores que dizem, não, mas isso aqui não precisa divulgar, isso aqui o povo quer saber. Às vezes, no dia a dia e na rotina, Josué, o empresário, empreendedor que está ali no batente, não percebe o diferencial que ele tem, que pode ser repercutido para a sociedade e ter um alcance maior do que ele pensa. Tudo ajuda no brand da empresa, tudo no posicionamento da empresa. E para isso tem que ter um olhar profissional. Então, o profissional de comunicação, independente da crise, ele vai atuar ali, né, do seu lado. Por isso que eu digo, viu, gente, empreender não é videogame de criança não, viu? Por mais que videogame de adulto. Eu comparo muito com aqueles Lego, né? Tem um filho que aí quando vai comprar o Lego, tem lá
até 7 anos, até 10 anos. E ele tem 7 anos, tá comprando já de 10 anos, né? Mas tem alguns lá que são de adultos, cara. 70 mil peças. Eu acho muito massa, eu não tenho paciência não, cara. Aliás, cada doido tem suas manias, né? Eu tenho cada um tem seu hobby. Cada um tem seu hobby, né? Assim, isso vai ser uma ofensa que eu vou dizer aqui, né? Mas eu não sei como é que tem um ser humano que tem capacidade de ficar tempo para montar um negócio de 72 mil peças. Eu não sei como é que tem um ser humano que tem a capacidade de ficar na frente do computador. Mas qual é o seu hobby? O meu hobby? Rapaz, eu tenho um azul, tenho um branquinho. Boa. Mas é isso, cada um tem sua maneira de desopilar. Sim, agora eu entendi, cara. Agora eu entendi. Agora eu entendi, pô. Isso aqui é meu hobby, tá? Isso aqui é um dos meus hobbies, Isso aqui, gente, eu venho pra cá, eu ficaria aqui a semana a menina toda. Dos olhos de Josué. É isso. E essa história do hobby veio num curso, né? Que o professor dizia assim, Antônio Carlos de Souza Ramos, que andou o Brasil todo com o curso Como Organizar e Dirigir uma Empresa, né? Primeiro organizar para depois dirigir. Reencontrei ele agora em São Paulo pelas redes sociais. Quando eu vou a São Paulo, vou sempre na casa dele. Eu vou até mandar para ele o episódio, mandei ainda, tá? Mandar para ele. E ele disse que eu tenho o curso todo na cabeça, né? Mas porque eu assisti o curso 2 vezes com ele e ainda comprei as fitas e passei pro meu pessoal e ainda gravei, e botava no carro, que eu dizia que tinha cassete naquela época, né? Você tinha a fita, como é que era? Videogame, né? VHS. Não, VHS, isso. Nem me lembro mais esse negócio, mas é tão antigo. E tinha também a fita cassete. E eu botava no carro e dizia que era a Universidade Sobre Roda, né? E lá ele falou assim, né? Tenha um hobby. Aí, professor, serve azul? Não é esse, não! Um hobby pra você desopilar como empresário. Bom, então os meus, um é esse. Tudo é equilíbrio, né, Josué? O outro é ir para o sítio, colocar os pés no chão e tomar banho de riacho, comer galinha de capoeira, escutar os canários cantando. Quem quiser pode acessar aí, Sítio Portal das Águas. Tem tá até Instagram. Tem. Se vai gostar, vai querer um também, mas trabalhe primeiro, tá? Entendeu? Não foi herdado, não foi trabalhado. Não, porque os caras... Mas, rapaz... como é que foi isso? Rapaz, foi trabalho, sabe? Inclusive, eu tenho já o projeto que eu me aposentar aos 50, mas aí... depois da pandemia eu resolvi adiar, só aos 60. Falar sobre isso. Vou comprar um motorhome e vou escrever assim atrás, vida que segue, tá? Então, tudo pronto já, vai ser o meu hobby futuro, mas diz aí. Não, é fantástico isso que você está falando, e aí quando você fala em pandemia, eu lembro de algo que a gente não comentou aqui, que é a transformação da comunicação nessa época de pandemia. Então, assim, a gente aprendeu muito com a pandemia, com a quarentena. A gente tinha uma forma de ver as coisas, até de utilizar a comunicação até ali 2020. Hoje, a gente pensa de uma forma muito diferente, a gente aprendeu muito, né, as reuniões online, coisas que foram potencializadas, coisas que já aconteciam. No episódio anterior, acerta esse aqui, foi exatamente sobre o futuro do trabalho, e a pandemia teve uma mudança grande na forma de como as empresas pensavam os seus ambientes de trabalho. Entendeu? Então, é geral, é na comunicação, é nas novas tecnologias, é no ambiente de trabalho, é na nossa forma de ver o mundo. Assim, a pandemia deu aquele freio de caminhão, né? Você vê assim, muita gente que guardava dinheiro para que eu estava querendo viajar, então há uma mudança geral. E a comunicação tem que acompanhar, né, gente? Acompanha, Josué, e é interessante você falar sobre isso, porque eu lembro muito bem nessa época de quarentena, do pico da pandemia mesmo e tudo mais, que a comunicação foi uma das áreas que deram um fortalecimento a muitos negócios, a muitas empresas. Por quê? Porque a gente não podia se comunicar presencialmente, a gente não podia se deslocar. E aí muita gente utilizou a comunicação para divulgar, para pensar numa forma de chegar até a outra pessoa, né, em suas casas, né, através da divulgação. Então, assim, exigiu uma profissionalização maior. Uma forma de pensar diferente. E aí você não volta mais a ser como era antes. Isso é o que a gente chama muito dos legados da pandemia, né? Então a pandemia, ela teve assim, ela trouxe muito legal. Infelizmente aqui, muitas mortes, mas também, né, aprendemos muito. Muitos legados. E assim, como falou aqui o entrevistado anterior a você, no programa anterior, ele falou assim, que tudo já estava pronto. O chassi estava pronto. Então, o que vai acontecer nos próximos anos já está pavimentado. O que houve foi uma aceleração. Então, acelerou, muitas coisas muitos setores. Os empreendedores viram que eles também podiam fazer mais coisas. Se eu conseguir passar por uma pandemia, aonde eu posso chegar agora? Então, muita gente empreendendo cada vez mais e precisa de comunicação. Richelle,
papo bom passa rápido, rapaz. Estamos aqui já quase Já acabou? Hora, tá certo? Mas pode voltar para outro, tá? É. Eu fui lá várias vezes, né? Então, Verdade. pode pegar esse assunto aí pra gente conversar. E aí, só para concluir, então, o Josué fala que foram várias vezes, a gente gravou várias vezes, né? E Josué apresentando essas dicas, essas orientações para empreendedores. Por quê? O Ideia Positiva, que é um produto da agência Positiva, né? O Ideia Positiva é um portal de negócio e empreendedorismo que traz notícias, que traz reportagens, que traz dicas, orientações de pessoas muitas histórias, como Josué. Muitas histórias inspiradoras, sabe? Lá, para quem é de antes do Uber, né? Eu sou depois do Uber. Lá tem um pouco parecido com um programa que o Bamerindos fazia, né? Que era Gente que Faz. Bamerindos era um banco, tá, gente? Banco offline, tá? Tem que explicar aí, tem que explicar, tá? Acompanhou, né? Outro dia eu tava com minha filha alugando CD, na época, né? E ela tinha 7 anos, foi o quê? Ela tá com 22, faz 15 anos já. E ela disse assim, papai, fita cassete, papai. E a gente tem em casa um videocassete. Desse filho, você não tem DVD? Mas é fita cassete, papai. É fita cassete. Tá certo? Então, assim, o Bamerindos era um banco que ele tinha um programa que era Gente que Faz. Então, era pequenas histórias inspiradoras. Então, parabéns aprender, aí. Né, eu conheço bem lá o projeto. Com histórias é muito bom. Porque assim, elas são inspiradoras. Se um ser humano pode, eu também posso. Entendeu? Então, você vê que a pessoa fez, você pode fazer também. Richelle, tem sempre uma pergunta que eu faço aqui em todo episódio, que é o seguinte. O que você sabe hoje, que se você soubesse, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mudaria um pouco a sua trajetória? Ou não? Coisa que você fez, que você diz assim, eu fiz exatamente igual eu pensava. Ou, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria algo diferente. Por quê? Porque muitos que estão nos assistindo hoje são estudantes, são empresários, são profissionais da sua área, que, digamos assim, não amassaram o barro ainda, vão amassar. Então, que conselho ou que mensagem você passa para eles? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque a gente vive uma disparidade muito grande entre uma comunicação de 20 anos, né, de 15, 20 anos, e agora... Deixa eu interromper aí, né? O que mais eu encontro e é um dos motivos desse projeto, são jovens. Ei, como é que você fez? Me diz como é que você fez. Eu conto pela história da mosca, que a mosca caiu na água, aliás, caiu no leite, né? A outra gritou assim, Ei, fica quietinha, daqui a pouco o leite vai coalhar, sobe em cima, bata as asas e vai embora. Entendeu? Aí a outra moça caiu. Ei, fica quietinha, daqui a pouco você bata as asas e vai embora. Caiu na água, tá certo? Então a historinha é trágica, porque a mosca morreu, tá? Mas tem toda uma mensagem com o que você começou a falar, eu interrompi, vou deixar você falar já. Tá? Aqui é o seguinte, se eu pudesse, se as coisas fossem do mesmo jeito, mas houve uma mudança grande. E aí eu brinco de que eu estou desafiando o Einstein, tá? Aquela história de que se você quer os mesmos resultados, se você fizer as mesmas coisas, vai obter os mesmos resultados? Não. Teria que parar o tempo para você poder ter os mesmos resultados. Então, mesmo fazendo as mesmas coisas, você não vai mais ter os mesmos resultados. Então, mudou muito, mas o que você faria diferente? É isso. O que eu estava querendo dizer era justamente isso. O que eu faria diferente era, a partir do momento que eu comecei a perceber que a comunicação junto às novas tecnologias seria uma tendência, eu poderia ter investido mais nessa área lá atrás, né? Então, hoje eu entendo isso, né? Tento acompanhar o máximo que eu posso, né, todas essas transformações, mas lá no início, lá na sementinha, quando começou essa história, que muita gente às vezes não tinha nem noção de como seria essa comunicação digital, essa comunicação até com a rede social mesmo, né, quando começou, era bonitinho, era foto, não sei o que. É visão, né? Na época eu posso não ter tido uma visão que eu gostaria de ter tido, né, com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu acho que é isso, todo mundo tem sua trajetória, cada momento é um momento, e pegar o agora e continuar, porque eu estou pensando aqui, tem muita gente que hoje ainda não tem esse pensamento. Sim, com certeza, só tem. E que bom que estamos pensando assim. Só tem. Engraçado é que pode vir aí as novas tecnologias, o futuro do trabalho, que o anterior falou isso aqui, mas é a mesma coisa que meu pai dizia lá no interior.
Meu filho, um olho no gato, o outro no peixe. É visão, nem todo um mundo olho no tem. peixe, o outro no gato. Ou seja, você está aqui, mas tem que estar um olho no dia a dia e o outro no futuro. Por quê? Você deixou passar, vou dizer assim, tá? Uma oportunidade de ser mais rápido. Mas tem outras oportunidades surgindo que você agora, com a sua experiência, vai poder aproveitar. É isso. Então, quando você tem a humildade, você se aceita, porque essa é a grande questão, tá, gente? É você se aceitar, entender aquilo ali. Eu poderia ter feito diferente. Mas não é para ser seu algoz, é para tirar os aprendizados. Tem um lema que eu falo com o meu gerente lá, que é o seguinte: eu nunca erro. Parece egoísta, né? Como você nunca erra? Você errou? Não, errei não. Eu não errei. Você errou. Você tomou decisão e deu errado. Não, errei. Com o conhecimento que eu tinha, Até então, com a capacidade cognitiva que eu tinha, eu tomei a melhor decisão que eu podia tomar. Agora, se deu errado, eu tiro o aprendizado e vou fazer diferente. Entendeu? muito bom. Então, é assim que você tem que lidar com os seus erros e fazer uma conta corrente, onde eu acertei, onde eu errei. E no final avaliar pelo todo. Porque tem gente que só olha o que deu errado. Você tem um restaurante, tem um bar, aí passaram 50 clientes, o último chegou embriagado, não pagou a conta e deu aquela confusão. Quando chega em casa, a mulher diz assim: amor, tudo bem? Tá não, tá uma desgraça. O cara chegou lá bêbado, deu umas tapas nele pra delegacia. Cara, fala dos 49. As redes sociais, eu fico doente, eu faço parte das redes sociais, os caras fazem questão de mandar notícia ruim. Hoje, teve essa tragédia aí do rapaz que matou as crianças, todos os grupos estão. Eu não quero saber disso não, cara. Eu até brinco, quando coloco uma mensagem positiva, sabe? Por exemplo, tem até um exemplo que eu uso bastante, é sobre João Pessoa. Está sendo uma cidade escolhida para vir morar aqui. Recife perdeu população, Natal perdeu população. Quem é que viu isso nos grupos? Quase ninguém fala isso. Agora, se fosse o contrário... É por isso, Josué, que o portal Ideia Positiva Só traz coisa boa. Surgiu com esse nome. Primeiro porque a Positiva é o nome da agência, né? A agência de comunicação, de assessoria de imprensa, de produção de vídeo, de gestão de redes sociais, de produção de conteúdo. Positiva. E aí queríamos associar o nosso portal a essa ideia, a coisas boas. Aí você diz, não, mas o nome do portal é Ideia Positiva. Ok, não tem nada de ruim? Quando temos que noticiar alguma coisa que é difícil, que é um problema, a gente tenta trazer a solução. E não apenas o problema pelo problema. Né? Esse é o lema do portal, Ideia Positiva. Olha só, problema todo mundo tem. Pois é, e a solução? Né? Às vezes me perguntam assim, José, mas você é sempre assim otimista? Eu digo, sim. Tenho, mas o que não tem solução já está resolvido. Se eu tiver como resolver, eu vou empreender para resolver, tá certo? Tem uma frase que diz assim, né? Coragem para... Como é que é? Coragem, me ajuda aí. Coragem para resolver o que você pode resolver, não é isso? Parece que capacidade de aceitar o que você não pode resolver e inteligência para discernir entre os dois. É algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim, tá? Aí eu até brinco com o meu gerente, digo, ó, se eu tomei notícia errada, com o que eu sabia, a culpa é de vocês, viu? Que não me deram informações é suficiente para tomar outra decisão. Richelle, caminhando para o final, cara, valeu aí, muito bom. A importância da comunicação nas empresas, eu acho que esse assunto, ele não se esgota aqui, é um assunto que você, que é empreendedor, que é gestor, deve pesquisar, porque assim, imagine como é que funciona o ovo da galinha e da pata, não é ovo de pato, não é ovo de pata, tá, gente? O ovo da pata, ele é mais nutritivo, ele é maior, mas ninguém diz assim, ovo de pata, só fala ovo de galinha, porque a pata coloca o ovo e sai caladinha, e a galinha bota o ovo e sai gritando. Quando eu falo gritar, não é sair gritando de todo jeito, é gritar com responsabilidade. E profissionais como você faz isso acontecer. Obrigado aí pela Eu que agradeço, exposição e espero contar com você aqui mais vezes aí. Pode mandar a sua mensagem, né? Fica à vontade. Tá? Eu agradeço demais esse bate-papo, eu gosto muito de conversar sobre comunicação, é a minha área, a área que eu amo. Pedir só para você que está acompanhando esse bate-papo, se quiser acompanhar, né, as nossas redes sociais, a rede social da agência é @positivaagência, o do portal é @Ideia Positiva Online, e o meu é @Richelle Bezerra, Richelle com 2 L's. Beleza, vale a pena, é muito conteúdo. Além de um trabalho brilhante, é um ser humano especial, é um cara assim que ajudou muito o PP Quilar, Abraço 9, sempre foi mestre de cerimônia aí, nunca cobrou da gente, sempre foi assim,
Quando eu preciso, chama, ele vai lá, está lá para contribuir. Então, é pessoas assim, Richelle, que eu digo que a gente, é uma obrigação nossa contribuir com aqueles que vêm depois da gente. Você que vai construir, você que vai tomar uma decisão, pense em como pode deixar o mundo melhor do que você encontrou para aqueles que vêm depois de você, tá? É o nosso legado, né? E esse é o nosso propósito. Nós estamos gravando aqui, vai ficar para muita gente e por muito tempo. Porque se a gente conseguiu aqui passar nessa 1h04 aqui, uma mensagem que possa ajudar você no seu empreendimento, você na sua empresa, valeu a pena aqui o nosso bate-papo. Obrigado quem nos acompanhou até aqui. Vai lá, compartilha, chama os amigos para assistir, assiste os outros episódios que estão maravilhosos lá, com vários assuntos de outros pilares dentro das empresas. Sempre digo, empreender é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra. Gestão não é uma coisa estanque, gestão é uma jornada. Então vai lá e aprende conosco aí e nos ajuda a divulgar esse projeto que tem chegado tão longe.